aí, pessoal, a tela concluída, tela azul com fundo, com o centro dela claro, dando aquele espetáculo de cores, azul escuro com azul claro. E as flores, pessoal, é cor prata. Ficou pronta, graças a Deus. Que tudo de bom para vocês, e ajuda aí a divulgar nossos vídeos, compartilhe nosso canal, e se inscreva, você que ainda não é inscrito. Tem muitas pessoas, muitas, milhares de pessoas mesmo, que estão olhando meus vídeos, mas muitos não estão se inscrevendo. Então eu espero que você que está assistindo, está pegando nossas dicas, dê aquela força, porque a nossa intenção é mostrar mesmo a você como é que se faz. Você vê aí nos detalhes o macete de como eu uso as espátulas, de como eu tenho feito o trabalho, porque a intenção é que você também aprenda, para que você produza belos quadros, belas obras de arte. Dá aquela força aí, pessoal. Se inscreve no nosso canal. Valeu mesmo. Tudo de bom para vocês. Deus abençoe.